Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do livro E Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Alguém me viu por aí? Esse livro trouxe porque a gente está quase no final, né? Estamos no capítulo 31 e vamos até o 35. E logo termina. E a gente deve iniciar, eu e a Andresa, mais um livro, só que o próximo a gente vai começar a ler nas quintas-feiras, às 6 horas da tarde, tá? Aqui no Instagram. Então a gente decidiu mudar por uma necessidade de nós duas. Mas enquanto isso, enquanto não termina, a gente vai ler esse livro. E hoje o tema do livro é Sou Doente, Como Me Curar? Quem vem com a gente, deixa eu chamar aqui a Andresa para participar. Deixa eu ver aqui. Andresa, quem vem com a gente? Vocês estão gostando? Falem para mim, mostre aqui se vocês estão gostando dos temas. A gente já leu tanta coisa, né? Tanta coisa bacana. A gente viajou aí para muitas coisas, né? Só dando um passant, a gente falou da perfeição, né? O quanto nós somos imperfeitos. A gente falou do nosso mundo íntimo, do mal que é contagiante, de jogos perigosos. Falamos da contaminação do nosso próprio pensamento. Falamos de pessoas cadáveres, de respeito às diferenças, a nossa língua humana. A gente falou dos nossos valores, né, da questão de voltar no tempo, como isso seria impossível, né, de voltar no tempo. Falamos de sofrimento decorrente de sofrimento, de depressão, que foram duas lives sensacionais que a gente, a Andresa trouxe muito a experiência dela, né, que ela já sofreu de depressão. Vou te chamar aqui de novo, Andresa, você não está conseguindo entrar? Deixa eu convidá-la novamente. Já convidei. Falamos, né, muito da depressão, falamos sobre o casamento, falamos sobre a necessidade de progresso, né, de mudanças. Estou falando os temas aqui, Andressa, seja bem-vinda para mais uma live. Oi, bom dia. Bom dia. E eu estou passando aqui os temas, né, que a gente falou bastante. A gente falou também sobre o preço da beleza, a importância da criatividade. Falamos da gente ter um amor com a nossa própria vida, né? Um caso de amor. Falamos de julgamento, falamos se Deus existe. E agora a gente está aqui nesse capítulo 31, que é Sou Doente, Como Me Curar? Exatamente. O que será que ele quer dizer com esse sou doente, né? Eu fiquei um pouco curiosa quando a gente entrou nesse tema. E assim, ele traz muito a nossa realidade, né, como ser humano. Tem muita coisa aí para a gente olhar, né? Porque nós, seres humanos, eu posso dizer com leveza que nós somos doentes, né? Porque a gente trabalha muito no ego, a gente trabalha muito no orgulho, e a gente precisa olhar para isso, né? Para a gente trazer mais leveza, né? Sem dar spoiler aqui no nosso capítulo, mas já dando, né, esse spoiler, nós temos, né, a nossa criança interior, que a gente fala bastante sobre ela, né, as nossas dores emocionais, que a gente traz desde o nosso nascimento. Né? São sensações, muitas vezes, que vêm desde a barriga da nossa mãe. Sensações que a nossa mãe, quando nos gestou, sentiu. Então, às vezes, aquele sentimento que você fala assim, nossa, eu não sei por que eu sinto isso. Às vezes não é seu mesmo, é um sentimento que vem lá da tua mãe, vem das dores emocionais da sua mãe. E quando a gente entra nesse assunto, né, existem dores que a gente traz até para honrar a nossa ancestralidade, que está no nosso DNA. Verdade. A ciência nos explica isso, né? Porque nem tudo é espiritual, ou melhor, tudo é muito junto com a ciência. Tanto a espiritual quanto a ciência, elas falam a mesma língua, só que de formas diferentes. Verdade. Né? E aí essas dores, né, essas emoções que a gente traz são, de certa forma, são as nossas doenças mentais, né? O quanto quem de nós, né, vamos falar dessa forma, quem de nós, muitas vezes estamos aí manifestando a nossa dor interior, a nossa criança interior.
né? Agimos de uma forma infantil na nossa vida, né? Então, a gente não para perceber, dentro das nossas atitudes, das nossas ações, o quanto muitas vezes estamos na nossa criança interior, fazendo birra com esse Deus, fazendo birra com o universo, com o nosso marido, com nossos filhos. Ixi, como a gente faz birra, né? Como a gente faz birra o tempo inteiro, a todo momento. A gente sempre quer ser visto, né? Quer chamar atenção. Exatamente. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Estou aqui aproveitando para mandar o convite, né, para as pessoas assistirem a nossa live. Exatamente. Mas vamos Bora começar? lá? Bora lá. Bora. Bora. Você já falou do livro, Rê? Esse? Isso. Já falei. Que a gente está lendo, aí eu falei de alguns capítulos que a gente viu, tá lá no meu perfil, para quem não assistiu. Se ficou algum interesse nesses temas, teve vários outros, eu falei só alguns, mas está no meu perfil todas as lives gravadas, tá bom? É isso aí. Então vamos Bora. lá. Então o tema é Sou doente, como me curar? Ele começa o seguinte: observação. Entendemos aqui a palavra doente num sentido mais abrangente, física e espiritualmente. Certa vez, uma mãe me procurou e expôs o problema na esperança de que eu pudesse ajudá-la. Minha vida está insuportável. Qual é o problema? Meu filho, ele é rebelde, agressivo, e em casa maltrata a irmã, uma menina de 10 anos, não me respeita, agride verbalmente o pai dele. Quantos anos ele tem? 25. Ele tem feito de nossas vidas um inferno. Ele trabalha? Sim, tem um bom emprego. O que a senhora já tentou para ajudá-lo? De tudo, desde exorcismo até psicólogo e nada. Tenho uma sugestão. Diga, por favor. Quando ele sair para trabalhar, entre no quarto dele, pegue as suas roupas, coloque numa mala e deixe no portão. E diga a ele que não tem o direito de fazer a família toda infeliz e que deve seguir sua vida. A mulher se levantou da cadeira, fez uma cara de deboche e respondeu: bem que disseram que o senhor era meio louco. Acha que vou fazer isso com o meu neném? Ai, quantas mães protetoras nós temos, né? E essas proteções, será que nos deixa evoluir, crescer, amadurecer? A gente pode falar duas coisas nesse primeiro comecinho. Eu percebo aqui que a gente pode trazer duas questões aqui. Primeiro, que esse filho de 25 anos, esse neném, ele está em dor. Ele não está sabendo lidar com este adultecer, essa fase do adultecer, né? Dessa responsabilidade. Aqui a gente não viu no diálogo se existe um pai. Me parece Não, que não tem um pai, né? não, tem. Ele fala que maltrata até o pai. Ela Então, falou, agride verbalmente o pai dele, né? Então, você vê o quanto que esse filho precisa de atenção. Essa forma de agressão, muitas vezes, é a forma como ele está reagindo para chamar a atenção. Existe uma parte, como eu falei no começo, essa parte criança dele não foi suprida nas necessidades básicas dele. Tá? Não quer dizer que o pai e a mãe foram ausentes, quer dizer que dentro da psique dele existiu uma falta. E a gente precisa entender o porquê dessa falta. Mas, ao mesmo tempo, não justifica esse filho de 25 anos, esse neném, maltratar a família inteira. Ok, então eu estou te dando abrigo, eu te dou casa, eu te dou um quarto, roupa lavada, eu te dou tudo que eu preciso para que você se desenvolva. E por que não tá bom? Então, pegar as malas e colocar é uma forma de trazer esse filho para a realidade. Né? Então, Tá estamos totalmente na adoecidos. criança, querendo chamar atenção, querendo tudo para ele. E como não vamos ensinar ele, né? E ainda um pouquinho mais além, né, vamos olhar de uma forma também analítica, a gente pode fazer várias sugestões aqui nesse pedacinho que você leu, né, Rê? Mas existe aí uma dependência também dessa mãe com esse filho, que vê esse filho como neném. Então, o quanto que ela projeta neste filho o que ele não é capaz. E ele fica internamente no conflito, né, de que ele é adulto, ele precisa adultecer, mas existe uma mãe atrás que o trata como uma criança. Então, cada caso é um caso, não estou falando que isso é uma regra, cada família é uma família, mas existe aqui um quadro com N fatores que a gente precisa observar. Verdade. Você sabe, oi Ale, bem-vinda.
linda, que bom que você Bom veio. dia, lindeza. Você sabe que eu tenho uma história parecida com essa, né? A, meu irmão mais velho, ele também botava o terror dentro de casa. Então, uma vez, minha mãe fez a mala dele. E quando ele chegou da escolinha, ele falou, pode pegar, que ele ameaçava, eu vou embora, vocês não me amam. Ele ficava sempre ameaçando a ir embora. E meu irmão era pequeno, minha mãe conta que um dia fez a malinha dele e falou, pode ir embora. Pode ir, vai morar debaixo da ponte, vai pedir ajuda a algum amiguinho, mas você pode ir embora. E daí disse que ele nunca mais agiu como ele agia e nunca mais falou para minha mãe que um dia ele ia embora, né? Embora. E uma outra coisa também que eu acho que é relevante para essa história, que ele é, queria trocar o almoço por biscoito, por doce, né? Enfim, as guloseimas de criança. Então, que um dia minha mãe enfesou e falou, tá bom, você não quer comer? Ele falava, não tô com fome, não tô com fome. Mas terminava de comer e queria as coisinhas dele, né? Aí Uhum. disse que minha mãe um dia falou, ó, tá bom, você não quer comer? Você não precisa comer. Mas, quando você sentir fome, o teu prato está aqui no forno e você vai comer do jeito que está. Então, ela fez um prato todo bonitinho, botou dentro do forno, mas frio, né? A hora que ele falou, tô com fome, quero biscoito, ela não. Agora você vai comer o almoço. Vamos. Não, mas tá frio. Vai comer do jeito que tá. Senão eu não vou te dar. E daí ele recusou e foi indo. E mais tarde eu tô com fome, eu quero biscoito, eu quero biscoito. Ela vai comer o prato. Enquanto ele não É, terminou de comer o prato, ela não deu o biscoito para ele. Então isso é uma é, mãe forte, né? exato. E cada criança, né, e cada filho vai reagir de uma forma, né? O fato é que a gente entende que nós vamos vir com aqueles pacotinhos de dores, né, que a gente precisa elaborar. E aí é nosso pai e nossa mãe, nesse momento, contribuem para que a gente potencialize exatamente o que precisa, para manifestar o que tem que manifestar. Mas aí, quando você chegar nessa fase mais adulta, você está num movimento de dor. E você busca respostas. Então, cada mente traz uma questão, um ponto, algo que foi feito de certo ou errado, que a gente acaba pondo em prateleira. Aí você falando do seu irmão, né? Eu estou lembrando de um estudo que eu ouvi, que uma mãe falava assim, eu queria tanto que o meu filho lesse e ele não lê. Eu não consigo fazer o meu filho ter prazer pela leitura. E aí o psicólogo falava, né, mas o que você faz, né, para que o seu filho leia, então? Porque ele está na fase de ler, de estudar, né, de 10, 11 anos. Ela falou assim, então, eu falo para ele, se ele ler o livro, ele vai ter uma recompensa, né? Então ele lê para ter a recompensa. E aí, no subconsciente dele, o que pode estar acontecendo ali? Eu preciso passar pelo ruim, porque leitura para ele é ruim, É, para depois eu ter o bom. Eu tenho que comer o brócolis para eu merecer o brigadeiro. Então, é são isso. coisas subliminares, então precisa ser muito bem explicado por que é importante a leitura, por que é importante o brócolis. Né? Trazer para a criança o porquê das coisas e não só enfiar a goela abaixo para ter a recompensa. E E a nós gente somos vai assim para a vida adulta, né? E nós somos exemplos, né, Andresa? Não adianta você falar para o teu filho ler e você não lê. As pessoas da casa também não lêem. Nós somos os exemplos e a gente precisa ser esse exemplo, né, para os nossos Exato, filhos. exatamente. Mas vamos Vamos ler lá. mais um pouquinho. Muitas pessoas batem as portas de instituições religiosas e consultórios de psicólogos e psiquiatras em busca de solução para os seus problemas. No entanto, quase sempre não desejam tornar a atitude que devem. Na história que contamos, o problema não é o rapaz, mas o modo como a família lida com ele. Sabemos que para uma mãe não é fácil tornar tal atitude, mas para doenças graves faz-se necessário tratamento severo. Não se trata de uma atitude de desamor para com o filho, ao contrário, é um amor que educa, que alerta, que ensina. É bem o que a gente estava falando, né? O quão necessário Sim, a gente precisa para educar, né? Porque se a gente trata o filho sempre como neném, ele nunca vai é, crescer, ele nunca vai crescer. desapegar, ele nunca vai para o mundo, né, externo. É. E a gente, Exatamente. E hoje nós agimos dessa forma. Eu falo nós porque eu também sou mãe. E muitas vezes a gente se perde nessa educação porque nossos filhos são manipuladores também. Eles também têm uma psique que nos manipulam.
Então a gente acaba muitas vezes caindo em algumas situações que você fala, depois fala, opa, peraí, não é bem assim. Então, o quanto que a gente precisa de falar o não para os nossos filhos também. O não também educa. Né? Quantas vezes a gente não ouve porque eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri. Não, mas o que eu sofri, as frustrações que eu passei, me fez o que eu sou hoje. Então, A por que, gente que o não meu pode filho dar também não tudo, pode né? passar pelas frustrações? Né? De repente, é isso que ele precisa para crescer, para lidar com a vida de uma forma mais saudável. Você veja, né, nesse exemplo, como ele colocou, que o problema é o filho. Vamos seguindo nessa linha de raciocínio, né? Se a mãe não deixa esse filho se frustrar, ele vai para o mundo e ele se frustra lá com aquele chefe que está mandando, que está cobrando. As coisas lá fora não é igual o que a mãe ensinou dentro de casa, porque a mãe sempre solicita. É por amor que ela faz, não é por desamor. Não. Mas ela não deixou que esse filho se frustrasse na vida. Então, quando ele vai para fora, ele se frustra. E aí, quando ele volta, ele desconta em todo mundo da casa, porque ele precisa colocar aquela potência de energia para alguém, para fora. E ele acaba descontando na família em casa. Porque provavelmente fora ele se frustrou, não consegue ter voz ativa, mas dentro de casa ele consegue, né? Porque é É, tratado como o neném, né? O bebezinho. exato. Exatamente. Vamos lá. Soluções mágicas não existem. Com base nesse raciocínio, chamamos a atenção para o título desse capítulo: Sou doente, como me curar? Na verdade, quem faz essa pergunta já está a caminho da cura. Reconhecer-se enfermo do corpo ou da alma já é um grande avanço. Considerando que a cura verdadeira de nossas enfermidades está no nosso mundo interior, admitir-se doente é a primeira e mais importante decisão para se obter a cura. É bem isso, né? Eu acho que quando nós, seres humanos, estamos insatisfeitos, né, com o que está acontecendo, a gente procura ajuda, seja com um psicólogo, um terapeuta, se autoconhecer, livros, é porque tem algo que a gente precisa conhecer no fundo, né? E a gente precisa fazer isso para buscar a nossa cura, que é a nossa verdade. Porque quando a gente busca a verdade, né, Andresa, a gente está parando de julgar, parando de criticar, parando de entrar no mimimi, né, da criança birrenta, da gente fazer manha, de achar que o mundo tem que nos servir. Na verdade, viemos para servir o mundo, né? Exatamente. Eu acho que a gente, como ele colocou aqui, né? O primeiro passo é entender que você está doente. Doente do quê? Da alma. A gente traz, né, uma abordagem aí que depois dos 25, 30, a gente começa a se questionar, né, da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Por que eu sofro? Por que eu sinto algumas coisas que não são tão boas? Então, esses questionamentos nos faz refletir que até ali você andou e viveu olhando para fora e com informações que vinham de fora, dos nossos pais, do nosso entorno. Só que parece que é uma roupagem que não nos serve. E aí começa a incomodar, fica pesada, aquela coisa já não desce mais. Então você começa a se questionar. E aí o movimento é o contrário, né? Ele é para dentro. O que sou eu? O que faz sentido para mim? Quem sou eu? Então, uma das primeiras perguntas que eu faço no setting terapêutico, quando a pessoa entra e ela está muito bagunçada, eu falo, mas quem é você em tudo isso? Né? Em tudo isso que você me trouxe, quem é você? A pessoa, automaticamente, ela fala, não sei. É um sentir que eu não sei. Eu não sei quem sou eu, porque até aqui eu fui a projeção dos outros. Acaba tendo um vazio interno, que a pessoa não sabe, né? Se Exato. perdeu, fez tanta coisa, foi em busca do externo, né? Trabalhou tal, mas chega nessa idade, a gente fala que é a idade de Jesus Cristo, né? Ela para e É, fala: o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo o meu coração ou estou seguindo as vontades do meu pai? Estou é, deixando a vida me levar ou eu levo a vida do jeito que eu quero? é Né? isso mesmo. É muito triste quando vem esse vazio, né? De quem sou eu de fato. E a gente precisa olhar para isso, né? Pedir ajuda não faz mal a ninguém. É, Pedir auxílio em busca do autoconhecimento, né? Que é um tema que a gente fala muito aqui, todos os capítulos, né? Traz esse autoconhecimento, é olhar para si, identificar quem você de fato é. E se você não é aquilo que um dia você pensou em ser,
bora mudar, é sempre ainda tempo, né? Quantas pessoas mudam aí com 50, 60 anos? Nunca é tarde Exatamente. para a gente ser feliz, né? Trazer a nossa verdade. A gente tem visto na nossa profissão, né, Rê, de terapia, quanto que tem de profissionais que estão aí no final de carreira, ou já, não, já viveu 20, 25 anos fazendo a mesma coisa, quer dar aquela mudança de vida, porque o automático já não cabe mais, né? Então vai para essa parte das terapias e se encontra, se conecta com a essência, se conecta com um Deus maior, né? Então, cada pessoa vai estar no movimento e no momento, mas você não precisa chegar no final da vida aonde que você suponha, se eu vou trabalhar, me aposentar para ser feliz lá. Não, a gente pode ser feliz na caminhada. A gente pode trazer o autoconhecimento para nosso favor, no sentido de eu quero ser feliz hoje, agora. O que eu preciso fazer? Como eu me conecto com essa felicidade? E a caminhada é necessária, né? Porque ajuda a fortalecer, ajuda a crescer, ajuda a amadurecer, ajuda tanta coisa, né? Eu acho Exato. que não é como chegar lá, mas é o percurso que você vai correr para chegar lá, né? Ó, a É, Alessandra falou, todo dia é dia de se olhar diferente e criar uma nova realidade. É isso mesmo. é Cada dia é isso um, mesmo. nunca é igual. Então a É, gente precisa só aprender a caminhar e vivenciar tudo aquilo que é presente, né? O é, presente é um presente para nós. gente, não precisam. Eu vou trazer o meu exemplo, né? Que eu esperei tanto tempo para despertar, mas eu precisei passar por dores, por depressão, por sensações de suicídio, de querer tirar minha vida. Então era uma dor tão intensa que eu não entendi que esse era o recado para que eu entrasse, eu voltasse para mim. Então, quando você começa a ter essas emoções, no meu sentir, eu não tinha essa concepção clara, como eu digo hoje, né? Mas eu tinha uma certa. Eu não vou entrar em terapia, que isso daí é coisa para quem já está, como está falando do mito da Jirebe no leito, né, da vida. É, Então, eu já me sentia que eu não precisava, eu estava no meu ego, que eu não preciso de terapia. Mal eu sabia que eu estava cada dia mais cavando um buraco muito mais profundo e muito mais difícil de sair desse lugar. Então, um dia era uma depressão, depois isso foi virando uma ansiedade, depois isso era um movimento de que não faz mais sentido nada na minha vida. Eu tenho tudo, eu não tenho nada. Então, era um vazio de alma que eu estava ali manifestando, mas eu não conseguia compreender esse vazio de alma. Adoeci, tive tumor. Tudo isso foram sinais que a vida foram trazendo para manifestar que eu precisava olhar para mim, me autocuidar, me autoconhecer. Então, são sinais que a vida vai trazendo que não é para punição, é para conhecer, para se autoconhecer, para ter o prazer da sua própria companhia. E parar de olhar o externo e voltar para si. Né? A gente não anda sozinho, a gente não vai deixar de estar com as pessoas, mas é muito mais prazeroso quando você está num grupo de pessoas feliz, com a tua felicidade. sim, com Né? certeza. Faz toda a diferença, né? Exato. Mas vamos lá. É bem bacana você trazer essas experiências, né? Porque acho que é fundamental a gente ter a capacidade de olhar e ver o que a gente está passando, por que a gente está ali naquele lugar, né? Não esperar esse Exato. vazio de alma tocar a nossa alma, né? E você não vê É, outra saída. Mas se eu não estou feliz com as pessoas ao meu redor, ter a coragem de olhar e ver o que isso representa, né? exatamente. Desculpa, engasguei. Em geral, o depressivo, acho que eu vou pedir para você ler, para eu tomar minha água. Leio. Tá certo. Bom, o depressivo não se aceita como depressivo. O alcoólatra diz que larga da bebida quando quiser. A mãe afirma que o filho nunca está errado. O marido afirma que a culpa é da esposa. Este é o problema, é não admitir que o problema está dentro e não fora de si. O psicólogo ou religioso poderá ajudar você, mas a cura não acontecerá se não fizer a sua parte. Falamos disso hoje um pouco mais cedo, né, Rê? O É, quanto é importante, num processo terapêutico, a pessoa querer a cura. se ela Então, não quer olhar
para dentro, né? Que a gente vive falando para dentro. Por que que eu tô nessa situação? As coisas não andam. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver o que que a Lê escreveu. Parabéns, Dessa, pela superação. Quando assumimos a nossa história, transformamos vidas. Gratidão pela partilha. É isso, Ale, é trazer, porque eu penso que eu demorei tanto tempo, eu acho que tudo foi no tempo certo, né? Não tem nada atrasado, mas quando eu faço a minha retrospectiva, eu percebo que eu perdi tempo com a minha tristeza. Eu poderia ter ganhado muito mais. Se eu tivesse olhado ela a meu favor e não contra. Porque a dor, ela não vem para nos punir, ela vem para nos alertar, tem alguma coisa de errado. Olha o que está de errado, né? Onde que está isso? E eu, ao invés de eu olhar para mim, porque o meu ego era muito grande de entender, eu não tinha esse entendimento. E nem é questão do ego, eu não tinha o entendimento. Então eu transferia essa minha insatisfação para o outro, porque o outro fez isso, porque o outro é assim, porque o outro é assado. Enquanto eu fiquei transferindo para fora, eu não percebi que dentro estava tudo bagunçado e corroendo. Então, aí que está o que eu queria deixar da minha história, é isso, que a gente não precisa esperar adoecer, você não precisa esperar que o outro faça o movimento por você, é você que tem que fazer esse movimento, para a sua cura. Eu costumo dizer, Andresa, para os meus assistidos, que 10% é a minha parte e 90% é a parte deles. Então não adianta a gente passar a meditação, passar exercício, passar alguma reflexão, ler um livro que vai te ajudar e ele não fazer nada, ele não querer olhar o que está acontecendo nesse mundo íntimo, né? Olhar o que o peito está querendo dizer, né? O nosso coração, a resposta que vem daqui de dentro. E continuar nesse vitimismo, julgando, criticando o outro, porque o outro isso, porque o outro aquilo. O que você está fazendo? Né? Qual é a tua responsabilidade? A gente fala, às vezes as pessoas estão, desculpa, na merda, porque não traz o auto-amor, não traz o autoconhecimento, não traz o auto-respeito consigo mesmo. Enquanto a gente não olhar essas palavrinhas que falar que eu tenho respeito por mim, sim, será que você tem realmente? Será que você não aguenta muita coisa, seja de pai, mãe, ou até no trabalho, ou do marido, da esposa, enfim? Será que tem realmente? E a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós, para a gente sair desse vitimismo, sair dessa infelicidade que às vezes é a vida. A vida não é infeliz. É como você vê a vida. Porque você está sempre julgando o outro e tirando a tua responsabilidade, né? E a gente julga, né, Rê, o tempo todo. Nesse final de semana, eu revi aquele filme A Cabana, e a gente, cada vez que vê, você traz algum insight, né? E o que ficou para mim essa semana desse filme é aquela parte da caverna que ele entra e ela coloca o principal ator lá para ser o juiz da vida. Você quer julgar? Então vai lá, vamos julgar. Quem pode e quem não pode, quem é melhor, quem é pior, quem é bom e quem é ruim. Isso eu não tinha absorvido, né, essa mensagem quando eu assisti em outras vezes, mas essa parte, a gente trabalha muito isso nas terapias com nossos assistidos, né? Por que a gente se julga tanto incapaz? Né? Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. O quanto que a gente se autopune e o quanto que a gente transfere essa justiça, né? Porque isso daí cabe a Deus, não é a nós, né? É o universo, são leis universais. Então, o quanto que a gente quer pegar esse controle e ter nas nossas mãos o controle que a gente não tem. Nós estamos falando de nós, das nossas vidas, estamos falando de ancestralidade, estamos falando de vidas passadas, a gente fala de tudo um pouco. Então, qual o controle que eu tenho nesse contexto todo? Eu só sou um grãozinho nesse contexto todo. Faço parte, sou importante desse todo. Né? Esse todo, ele conta comigo, com a minha participação também. Mas o quanto que a gente se coloca... quanto que a gente quer estar num controle de situações que nós não temos. Às vezes o próprio universo quer mostrar que não é daquele jeito que você quer, mas você quer, você bate com a cabeça na parede, eu quero desse jeito, e o universo está falando, não é desse jeito, meu filho. Mas aquela cena do julgamento é formidável, né? Porque é fácil você julgar o outro, mas na hora de você julgar? Né? De se julgar.
Porque ele Então, traz, nessa cena, ela traz os filhos dele, né? Então, nós temos que julgar um como bom e o outro como ruim. E você como pai, porque ela trouxe Deus como pai de todos. Como ele acredita que Deus pune um e salva o outro? Pelo merecimento. Existem leis universais para isso. Não é Deus exatamente que pune. Então, quando você se coloca nesse lugar de julgador, de você punir um ou outro como pai, então você pega seus dois filhos e coloca quem é bom e quem é ruim, você se coloca no lugar de Deus e não é fácil essa missão, de estar ali nesse lugar. E aí ele fala, eu não quero ser Deus mais não, pode deixar essa função para ele, porque eu não dou conta disso. é difícil, mas é interessante a gente se colocar nessa posição, né? Eu acho que se todo mundo pudesse assistir, né, esse filme, A Cabana, ele traz muitas lições, muitas. Muita informação. Tem muita coisa ali subliminar que quando você olha, rever, né? Porque você vê uma vez, você pega algumas situações, aí passa um período, você está num outro momento, aí você revê, você vê outras coisas. Então é muito bacana a gente rever. Verdade. Mas vamos lá. E daí, continuando aqui, né, com o escritor dá algumas sugestões. 1. Admita que está enfermo. Se o problema for conflito nos relacionamentos, admita que o problema possa estar em você e não no outro. Como que a gente sempre coloca o problema no outro, né? Ah, porque o outro não fez, porque o outro não ajuda, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E você? O que Né? você tem feito, né? Exatamente, o que a gente está fazendo, porque é muito fácil apontar. Lembrando, né, quando a gente aponta, tem vários dedinhos aqui apontando pra gente, né? Então a Exato. mudança começa em nós, não começa no outro. É isso mesmo. 2, dedique-se a um projeto de reeducação emocional. Esse é de Autoconhecimento. autoconhecimento, terapia, né? Sair das redes sociais, das futilidades e procurar se encontrar, né? Entender, né? A Essa si reeducação. próprio. Essa reeducação, né, eu acho que é até assim legal a gente trazer, como já falou em outros capítulos também, o que que você tem assistido na sua televisão? O que que você tem lido nas suas redes sociais? Porque as redes sociais, ela vem como uma busca, né? Quando você percebe assim, quando você faz uma busca, um exemplo, bem aleatório, quero comprar um sofá. E eu vou fazer uma busca. Quando você vai para o Facebook, só aparece propaganda de sofá, de sofá, de sofá. Você fica até cansada de tanto sofá que você vê. A mesma coisa é quando você busca coisas que enfim, brigas, discussões. É a mesma coisa. Na sua timeline vai estar vindo somente essas questões. Briga, discussões, assalto, batida, trânsito, tal, 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 tal. Quando você faz uma busca de autoconhecimento, vamos lá, eu quero entender sobre amor próprio. Então, vai vir várias coisas sobre amor próprio. Então, as redes sociais, ela pode ser usada para um bem, como ela pode ser usada para o mal. Como você tem usado essas redes sociais? O que você busca? Né? Qual é a sua busca? E outra, eu posso ir até ir um pouquinho mais além, né, Andresa? Talvez não seja nem a questão de redes sociais, mas é as amizades. Você está com as Sim, amizades que te elevam, né? Você sai do trabalho, vai almoçar, essas pessoas estão te elevando emocionalmente. Então, é no dia a dia, né, no decorrer, a televisão da sua casa, as companhias da tua vida, né, as férias com quem você tira. A gente precisa exato. escolher, né? Engraçado que hoje eu vi um post daquele, é um filósofo aqui de São Paulo, o Karnal, esqueci o primeiro Leandro nome dele, Carnal. Leandro Karnal, Leandro. que ele fala, vi hoje de manhã, que ele fala que quando a gente se eleva, às vezes a gente se exclui, né? Que a gente se isola, porque o que a gente quer discutir, o outro não quer saber. Então a gente começa a se afastar naturalmente, que não tem nada de errado, mas naturalmente a gente não quer ficar perto de pessoas que não abastecem a alma da gente, né? É isso mesmo. Perfeito. Vamos lá, 3. Seja perseverante e paciente, porque esse processo é lento e costuma ser doloroso. É o autoconhecimento, né? A gente É. cair as fichinhas, né? De como eu fui, como eu sou, como eu julgo o outro.
Então, é se descobrir, redescobrir quem você é doloroso, né? Quem tem a É, dependência emocional é doloroso ter que olhar para pai, para mãe, para os irmãos, para nossa infância, que nem sempre, né? Nem todos tiveram uma infância boa. É doloroso, é uhum, difícil, mas é necessário para a gente se curar, para a gente trazer a nossa exato. verdade, dar um olhar diferente, né? E até mesmo, né, olhar para aquelas coisas que a gente não se orgulha tanto de ter feito ou de ter deixado, né, de fazer, porque a gente está aqui aprendendo. A vida ela é uma grande escola, né? Então nós estamos aqui para aprender, para acertar, para errar. É a É, oportunidade que nós temos. Então, quando a gente olha só para o bom, a gente está negligenciando que aquele ruim, que a gente julga que foi uma parte que a gente não se orgulha tanto, ele também trouxe aprendizado para a gente, né? Então, é sim, olhar com amorosidade. Só que enquanto a gente fica no julgamento, né, do que é certo e que é errado, isso é dolorido, que o motor colocou. O processo é lento, mas costuma ser doloroso, porque enquanto a gente julga que isso é ruim, a gente sente a dor, sente a frustração, é o sentimento do ruim. Mas como trazer isso com uma visão de que é o meu aprendizado, eu aprendi com isso, e deixar esse passado no passado, né? Trazer o exatamente, aprendizado. exatamente. Vamos lá, 4. Se o problema estiver ligado a conflitos nos relacionamentos, lembre-se de que, por certo, a coisa só chegou onde chegou porque não cortou o mal pela raiz. Ou seja, em um dado momento houve omissão de sua parte. Exatamente. Aprender a dizer não, eu diria que é muito importante dentro de um relacionamento. Porque às vezes não, a gente, grande parte de nós, ainda mais nós mulheres, né, a gente está sempre muito querendo unir a família e fazer pela família, para a família. Só que, como a gente falou lá no começo, para educar um filho, né, o não também é necessário. E dentro dos relacionamentos também é saudável. Olha, não, eu não quero, não gosto, não concordo. E trazer os porquês para ser avaliado junto. Sim. Então, também dizer o não é importante dentro do relacionamento, que é o cortar o mal pela raiz, né? Como ele diz aqui. É. E o não é sim para você também, né? Exato. Quando você fala o não para o outro, é o sim que você está dizendo para você. É. Vamos lá, aprenda com suas dores, uma vez que de toda experiência dolorosa podemos tirar lições preciosas. Eu acho esse 5 muito interessante, porque assim, às vezes a gente se faz, né, de, oh, coitado, oh meu Deus, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Gente, para de sofrer. É olhar, o que que eu tenho que aprender com isso? Né? Para onde eu tenho que olhar? Porque ficar Uhum. sofrendo não vai levar a nada, né? A gente precisa ou o que que eu preciso aprender com essa experiência dolorosa. Porque eu falo assim, que o universo ele vai trazer diversas experiências para nós. Às vezes boas, às vezes ruins, às vezes difíceis, às vezes fáceis. Mas as fáceis a gente passa com alegria, né? Nem olha. Mas É, as difíceis a gente precisa parar e olhar também. De falar, peraí, que que eu aprendi, né? Que seja uma é, demissão de um trabalho, que seja uma briga com uma amiga, com um relacionamento, com alguém da família. O que que eu tenho que aprender? Será que eu deixei de me colocar? Será que eu deixei de me respeitar? Olha as palavrinhas. Será que eu é, deixei de me amar em algum momento para isso ter acontecido? Então, todo o aborrecimento, em qualquer situação, ele traz um aprendizado para a gente ver se a gente não está se auto-sabotando, né? é. Para tirar Um, lições exer de tudo. um exercício que eu gosto muito de utilizar nas sessões é perguntar para o meu assistido o que ele espera do outro. Porque às vezes a gente está tão lá, porque ele, porque ela, porque ele. O que você espera que ela faça? Ah, eu queria que ele me olhasse mais. Eu queria que ele fosse mais amoroso. Eu queria que ele fosse mais carinhoso. E aí eu falo, então, quanto você tem sido carinhosa com você mesmo? Quanto você tem sido amorosa com você mesmo? Quanto de atenção você tem se dado? Aí a pessoa respira, né? Eu falo, respira, porque a resposta já veio. Então, é sempre em nós que a gente precisa ver. O outro é só o nosso reflexo. O que está fora é o Exatamente. reflexo nosso do que está aqui dentro. Então, o quanto você tem se olhado, o quanto você tem feito de amor, amorosidade por você mesmo. Né? É isso Então, mesmo. sempre gosto de trazer esse exercício, porque traz uma realidade que a gente nunca para olhar É, quando a gente está é. na dor.
A gente costuma dizer, né? Se você está sentindo raiva de alguém, é porque essa raiva está dentro de você. Tá dentro de Então, você. É a gente você que tá precisa. tomando esse remedinho a conta-gota, né? Ninguém veio aqui para machucar ninguém, né? Então, só É, nós mesmo falta amor próprio, porque a gente está o tempo inteiro se machucando. é. Mas vamos lá. 6. Não tente deletar da sua memória quadros dolorosos. Primeiro, porque isso não é possível. Segundo, porque não é educativo. Aprenda a reeditar experiências e não deletar. Que é o que a gente está falando, né? É olhar Uhum, uma experiência, mesmo que ela seja dolorosa, seja difícil, seja triste, o que eu tenho que aprender com isso? Tudo, exato. tudo. Tanto no positivo como no negativo, a gente tem que tirar lições para a vida, né? Para a gente ressignificar, para a gente. Porque deletar a gente nunca vai deletar. Vai ficar guardado ali no baúzinho. Você nem É, lembra, mas quando a gente mexe nesse baú, fala, nem lembrava disso. Então, é. sempre vai estar, seja apagadinho, mas vai estar escondidinho. E um momento, se você não aprender, ela vai vir e às vezes vem com uma força grande, né, Andressa? E aí, nesse ponto que entra aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? A dor, ela vem sinalizar que tem alguma coisa ali que você precisa olhar. Então, a dor não é de toda ruim. E tudo aquilo que você passou lá, ela faz parte de você, do seu eu, da sua Sim, pessoa. Hoje, né? Hoje eu já estou com um pouco mais de 45, então hoje eu tenho experiências que eu trouxe que foram dolorosas para mim, que eu não entendi. Mas com terapia, com o processo de autoconhecimento, com buscar, eu queria respostas, então eu busquei dentro de mim, busquei entender o que estava acontecendo comigo, o que essa criança interior estava me sinalizando com essas dores. Então eu trouxe tudo isso a meu favor. Hoje eu utilizo isso como força para tratar outras pessoas. Porque se eu não tivesse experienciado algumas situações, como que eu iria saber? Eu sei como é sua dor. Eu não saberia dizer. E quando a gente entra no processo terapêutico, né, eu vou dizer, por exemplo, no meu caso, eu tratei algumas pessoas com dores do luto. O luto é uma dor que eu ainda não vivenciei dentro do meu lar. Mas a gente sabe que a perda é uma coisa difícil de lidar. Então, é um reconhecimento que a gente vai tendo muito cuidado com essa dor do outro. Cada pessoa vai lidar com a dor, seja luto, seja o que quer que seja, de uma forma. E aí é um caminhar junto com esse assistido de entender por que é tão profunda essa dor. Né? Porque não vamos dizer numa família de 5 irmãos, por que um sofre mais que os outros? Né? Não somos todos iguais. Então, cada um vai experienciar e trazer isso de uma forma muito particular de cada um. Então, cada um trazer tem isso como força, né? cada um tem uma, eu digo, uma evolução, né? Mesma casa, mesma educação, mesmos direitos, mas cada um sente de formas diferentes. De uma Então, forma diferente. a gente precisa respeitar isso em nós mesmos, né? Para poder ver onde que a gente pode aprender e aí evoluir. É isso mesmo. Vamos lá. 7. Entre em contato mais íntimo com você mesmo. Descubra os sentimentos e emoções nada agradáveis e dê a eles um novo direcionamento. É isso, né? A gente se permitir a olhar intimamente o que está acontecendo, né? Que sentimentos são esses que me tiram do meu prumo, da minha felicidade, da minha verdade, né? Porque não, nada é agradável, mas quando a gente tem a coragem de olhar, a gente consegue redirecionar nossa vida, né? Recomeçar, redirecionar, ou pegar um rumo diferente para a gente viver com mais leveza, né? Com mais tranquilidade. É isso mesmo. É aprender a lidar com esse seu pedacinho que está ali em dor. Vou trazer um exemplo, né? Vamos dizer que a gente veio trabalhar a rejeição, o abandono, qualquer que seja a ferida emocional, que a gente fala bastante aqui. Tem a humilhação, tem a traição, a injustiça. Então, se você veio trabalhar particularmente uma mais do que a outra, então a vida vai estar sempre te colocando em movimento em que você vai bater de frente com essa sensação e com essa emoção. Então, quando você reconhece, você entende que aquilo ali é uma questão que é muito sua para você trabalhar,
e você sabe lidar com essa dor, então fica mais fácil quando as situações aparecem. Então é como assim, vamos dizer, eu caí, me machuquei, e isso dói, essa situação está terrível, e eu passei por isso, eu não quero nunca mais passar por isso. Ai, que engano, você vai passar assim, de outra forma com outras pessoas, mas vai. Só que quando você reconhece que você caiu, por que que você caiu, por que que você ficou ali tanto tempo sentindo a dor, não querendo olhar para isso. Mas quando você traz isso a seu favor, você levanta mais rápido, você reconhece mais rápido. Você entende o processo mais rápido, então você não fica naquele sofrimento intenso. Você fala, ah, ok, tá certo, já entendi o universo. Então, é a rejeição que eu vou trabalhar? Tá tudo bem, então tá bom, já sei que é isso. Vamos elaborar isso dentro de mim, vou conversar com essa minha criança, trazer entendimento, trazer lucidez, fazer o meu alfa, o que quer que seja, que a gente, cada um tem o seu jeito de manifestar tudo isso, né? Mas o quanto que reconhecer aquele seu pedacinho faz toda a diferença na sua vida. Então você já caminha mais fácil, você vai mais rápido, e isso é grandioso para cada um de um jeito, mas para mim, eu entendo que é um renascer para uma vida nova, né? Para parar de ficar nesse vitimismo e acordar para coisas melhores. Tem tanta coisa lá na frente para a gente alcançar ainda, Opa, tem uma vida né? ainda. Não podemos desistir, né? Exatamente. Vamos lá, estamos quase terminando. 8. Reconheça. Estar disposto a pagar o preço é um pouco mais difícil, mas é essencial. Que é o que a gente vem falando, né? É, Existe um preço, né, para esse autoconhecimento. Mas eu acho que o final dele, né, o caminhar, ele engrandece, ele enriquece, e no final a gente olha para trás e fala, putz, valeu a pena, né? valeu a pena, exatamente. Valeu a pena. 9. Entenda-se que pagar o preço significa, às vezes, entrar num processo doloroso de desiludir-se de si mesmo. Porque a gente carrega muita verdade, né? A gente está sempre É, certo de tudo, é o outro que está errado. Então, a gente precisa desconstruir, né, para reconstruir um novo eu, né? é Porque a isso mesmo. gente, a gente se ilude achando que a gente está sempre certo, que os outros que estão errados, que a gente que faz a coisa certa. É, Mas olhar é doloroso, porque nem sempre a gente está certo. A gente é ser humano, somos seres humanos perfeitos na sua imperfeição. Estamos aqui para exatamente. evoluir, então ninguém é perfeito. Então, só que é doloroso olhar e perceber o tanto que você erra. Mas É, acho que o mais legal é perceber, interiorizar isso e falar, epa, a partir de agora não mais. Deixa é, eu me respeitar, deixa eu me amar, deixa eu, né, não me sabotar para poder ter uma vida mais leve. é. Eu acho que esse desconstruir, né, que você falou, são as nossas, muito ligado aí às nossas crenças, né, que a gente absorveu dos nossos pais, né, nós achamos que a vida é isso. Quando você começa a entender que nem é tudo isso, porque essa verdade é deles, não é uma verdade para você. Mas até ali você caminhou com essa verdade, você foi conduzido, você se manifestou na vida através dessa verdade. E aí, quando você precisa olhar para isso, que aquilo não te serve, que você fez um monte de caca porque aquilo não era seu, então é dolorido você desconstruir isso porque vem enraizado da nossa família. Então, desconstruir algo que foi colocado, imposto por tanto tempo, e de repente eu ter que construir um muro novo, fazer uma nova construção da minha vida, é doloroso, é difícil, não é um movimento fácil, mas ele é libertador. Opa, Você se libertar das amarras, você se libertar de conceitos que nem sempre é o que que serve para você. Serviu até o momento, agradeço, mas daqui para frente é uma outra história. É a sua exatamente. história. É um recomeço. E por último, não se cobre demais. Ame-se independente de qualquer coisa. O alto amor é fundamental para o êxito da empreitada. É isso. Alto amor é tudo, né? A gente, alto É, amor, autorrespeito, autorresponsabilidade, né? Não se é sabotar. isso. E, gente, é amar-se, né? O amar-se mesmo não é ser egoísta, né? Mas é se respeitar, respeitar na sua individualidade, respeitar a sua vontade. Óbvio que tem horas que se a gente convive, né?
em parceria, a gente tem que às vezes abrir mão, mas o abrir mão não pode ser penoso, né? Tem que ser prazeroso. Então, procure se amar mais, né? Se conhecer mais. Acho que essa é a grande É, mensagem, né? Porque sou doente, como me curar? É se amando, se respeitando, se conhecendo, parar de julgar o outro, né? Eu acho que a cura está aí. A gente realmente olhar e parar de olhar o externo e amar a si é mesmo. isso, é isso aí, Rê. Faço minhas suas palavras, né? O auto-amor é se reconhecer, reconectar consigo mesmo, né? Com a tua essência, quem é você? Trazendo essas perguntinhas, né? Tudo aquilo que você projeta e espera do outro, faça você por você, porque está em você. O fora é o seu reflexo do que você está vibrando dentro. Isso Então, mesmo. busca em você as respostas, né? Tá tudo aí com você. Então, primeiro é o auto-amor, depois você distribui. Porque você não vai conseguir distribuir aquilo que você não tem nem para você. Está faltando para você. Então, autoconhecimento, autocuidado, todos os autos da vida que a gente fala aqui, né? É acolher todas essas suas partes que a gente fala, julga ser boa e ser ruim. Acolher esses sentimentos que você fala, nossa, aí eu senti a rejeição, eu me sinto sozinha, eu me sinto desvalorizada. Mas isso está tudo dentro de você. Por que esses? Porque está tudo dentro de você. Então, quando você faz a terapia para descobrir, isso é um auto-amor, é um movimento de que você quer olhar para você, para as suas dores, para a sua cura, para os seus entendimentos, por que, que eu sinto tantas coisas. Tem respostas lá fora? Tem. Mas o que faz sentido para você é o que está dentro de você. Então, se permitir olhar para essas suas sombras, né? Como a gente traz aí sempre. É É isso isso. aí. Mais um, mais um autoconhecimento, né? Semana que vem, vamos ler. Você tem uma identidade secreta? O que será que o autor quer Hum, trazer, né? eu acredito que nós temos várias, mas vamos deixar para a semana que vem. Exatamente. Andresa, obrigada. Foi ótimo Obrigada, mesmo Rê. falar com Mais uma você. semana. Obrigada a todos que entraram e participaram. Um beijo. Exatamente. Obrigada. E daqui a pouco a live está no ar. Se vocês gostaram, indica aí para os amigos para se conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Um beijo, obrigada. Até semana que Beijo, vem. Rê. Até mais. Tchau, Beijo. tchau. Até mais. Tchau.